É verdade. Pois é, né? A gente é sempre moldado, a gente é sempre induzido a fazer as coisas que são da manada, Uhum. né? Você tem que ir no contra-intuitivo. O que que é contra-intuitivo? Sempre é hora de você começar na bolsa. Não existe o momento ideal. Por que que eu digo isso? O momento ideal não depende do mercado, ele depende primeiro se você tem dinheiro para investir. Se você não tiver, não adianta nada. Segundo, da sua mentalidade para com o mercado. Se você entra com uma mentalidade de achando que aquilo ali é a sua última esperança, é um cassino, que você vai ficar rico amanhã, você vai quebrar, uma hora ou outra, Uhum. sabe? Você pode até ganhar inicialmente, mas se você Mas é ganha, começa sorte, ganhando, você vai ficar muito exatamente. mais confiante. E aí vai pegar o patrimônio que você acumulou, que é maior, e vai acabar quebrando depois. Exatamente, exatamente. Tem um fenômeno, né, que explica muito dessa autoconfiança dos investidores iniciantes que começam ganhando, né? Que é o incompetente inconsciente. Ele não sabe que ele não sabe. Ele se acha o máximo, porque ele acertou uma vez, mas ele não tem aquela autocrítica de dizer, poxa, fui eu mesmo ou eu dei alguma sorte aqui, ouvi alguém, enfim, foi dica de alguém, né? Ele não busca fazer essa autorreflexão. E a tendência é sempre que, quando dá certo, eu sou muito bom. Quando dá errado, o fulano que me deu a dica não presta, ele é muito ruim. Uhum. Não, cara, assim, quem apertou o botão no final do dia foi você. Então, o que os investidores têm que prestar muita atenção é esse senso de autorresponsabilidade. Quando você toma a decisão de ser seu próprio gestor, a responsabilidade é inteiramente sua, né? Então, mas assim, isso é uma construção. As pessoas também não têm paciência de se descobrirem, né? De descobrirem o seu perfil de investimento. A depender do momento que você entra, por exemplo, logo depois ali, 21, né, que a gente chegou no topo lá, 130 mil pontos, em julho, todo mundo era muito arrojado. Não, ações, imagina. Uhum. Mais de 50% do meu patrimônio em ações. Eu não ligo para volatilidade. Aí, deixa cair 2 anos seguidos para você ver só se a sua confiança não vai ficar abalada. Talvez você descubra que você estava mais para moderado ou conservador do que arrojado, entende? Uhum. Então, por isso que eu sempre falo, comece devagar, comece aos poucos e vá acrescentando complexidade, vá acrescentando outros ativos, não só ações, mas de outras classes, conforme o seu conhecimento também vai avançando. Não tem necessidade de você, num primeiro momento, montar um portfólio extremamente pulverizado, por exemplo, e aprender no meio do caminho. Eu, particularmente, prefiro seguir meio que uma escadinha, sabe? Começa no feijão com arroz, preenche a caixinha do curto prazo, que é de reserva de emergência. Depois você vai indo para a caixinha de médio prazo, que são os sonhos, seus objetivos. Então, eu quero comprar uma casa, quero juntar uma grana para viajar, quero juntar grana para comprar um carro futuramente. Aí você vai indo para outros produtos um pouquinho mais avançados, que tem uma carência maior, até no final você chegar na renda variável, Uhum. que é de fato aquele dinheiro que é o do futuro, né? Então, ao você não misturar os recursos dessas caixinhas, você já diminui bastante as suas chances de dar errado no mercado, né? Porque acontece muito. Às vezes o cara coloca um dinheiro que ele vai precisar no final do ano. De novo, mentalidade de cassino. Bom, vou botar aqui o que eu tenho, deixa eu ver o que sai, Uhum. né? Chega no final do ano, a bolsa tá em baixa. É sempre assim, quando você precisa do dinheiro, cai. Sempre. Lei de Murphy. O cara vai lá, vende com prejuízo, e a culpa é de quem? Nunca é dele, né? A culpa é do mercado, que não presta, que é um cassino legalizado, coisas do tipo. Então, precisa desse foco muito grande de encontrar qual que é seu objetivo, né? Sim. E com certeza esse ponto de dividir o dinheiro que é pro curto prazo, pro médio prazo, pro longo prazo, é muito importante. E além disso, não necessariamente uma carteira com mais renda variável é uma carteira mais arriscada. Então o cara pode montar uma Exatamente. carteira só de small cap, ou pode montar uma carteira com ação de banco, de Exatamente. seguradora, de energia, que mesmo que tenha volatilidade, no longo prazo vai continuar existindo, vai continuar se valorizando, vai continuar pagando o dividendo dele também. Aham. Exatamente. Tem muita gente que chama a gente de louco. Nossa, como assim? 80%, 90% do patrimônio de vocês estão em bolsa? Bolsa é muito arriscado. Eu falo, cara, depende, assim. Boa parte das nossas empresas são dos setores BES, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Quer dizer que nunca vai dar nada de errado? Não. Mas as chances, assim, a gente confia bem mais em empresas centenárias do que no governo, por exemplo. Uhum. Essas empresas já passaram por, assim, muitos períodos, assim, extremamente mais conturbados do que o que a gente está vivendo hoje e sobreviveram e ainda saíram mais fortes. Então, quer dizer, onde você vai confiar para alocar o seu dinheiro? Pensando como empresário. Uhum. Numa empresa centenária, como a Klabin, por exemplo, ou emprestando para algum título do governo? Cara, eu, particularmente,
apesar da volatilidade ser menor, enfim, guardadas as devidas proporções, eu acho mais arriscado na minha sensibilidade, menos arriscado na minha sensibilidade, comprar ações. Uhum. Né? É que muita gente acaba associando a volatilidade à insegurança, aquilo que é mais arriscado, e não necessariamente. A partir do momento que você tem o conhecimento, entende naquilo que você está investindo. Por exemplo, a Klabin, que é uma empresa que é praticamente impossível deixar de existir, que já está há mais de 100 anos no mercado, a mentalidade muda em relação a isso. É possível, mas é muito improvável, né? E que vai vir inflação, vai repassar a inflação, vai subir o lucro, vai redistribuir o dividendo e vai continuar, talvez, de forma mais segura do que só deixar em um tesouro Selic da vida. Exatamente. Mas, de novo, né? Você pode começar a adicionar essa complexidade, porque, assim, pra gente, vocês investem desde muito jovens, acredito eu, né? A gente começou na bolsa em 2018. Ah, legal. Então é um momento legal, né? E Era um aí, momento bom. mas a gente descobriu sobre os investimentos em 2011 e 2012, porque na nossa escola tinham vários cursos extras. Que Aí legal. tinha, por exemplo, tinha futebol, tinha esportes normal e tinham outras aulas, violão. E dava ponto em uma prova. E Ah, dava- se foi mais uma prova, você ganha 2 pontos porque fez a unha extra ali. E aí o que aconteceu? A gente é baixinho, a gente era menor do que a maioria das pessoas, fraco, então a gente não gostava de futebol, não gostava de basquete, não gostava de nenhum esporte. Então, e a gente gostava bastante de dinheiro, então a gente pensou, não, vamos fazer aula de educação financeira aqui. Então a gente aprendeu o básico de ações, renda fixa, a gente leu alguns livros, então a gente já tinha uma base sobre Ah, que investimento. legal. Eu sabia que existia e que investindo a gente poderia ter uma vida mais tranquila no futuro. Aí ganhando mais dinheiro do que a maior parte das pessoas. E sabendo que poderiam durar pra sempre, a gente pensou, pô, eu tenho que investir esse dinheiro aqui que eu não quero passar dificuldade no futuro. Exatamente. Não, ótima mentalidade. Agora, vocês imaginem para um adolescente na época com não o mesmo acesso à educação financeira que vocês, né? Cara, chega na nossa idade, assim, vocês estão com 24, né? Eu tô com 29. Mas não tem a menor noção de por onde começar. Nunca ouviu falar, sabe, de nada além de poupança e tesouro Selic. É difícil você romper essa barreira. É muito difícil. Sim. Então, o que você não conhece é um risco para você. Agora, não confunda risco com incerteza, né? É diferente. Um você metrifica, o outro não, né? E agora uma pergunta que é uma grande curiosidade minha. Teve algum momento que você, investidora, na sua trajetória, discordou ou fez alguma coisa diferente do que o seu pai e acabou se arrependendo ou não? Como que foi? Algumas me arrependi, outras não. Mas é assim, eu sempre falo, né? Até pro pessoal que segue a gente, enfim, não é porque o bar está comprando que necessariamente vai ser bom para sua carteira. A gente tem que considerar, né, cada um no seu quadrado, quais são as possibilidades de cada um. Então, poxa, será que na minha carteira caberiam tantas empresas de oportunidade como meu pai tem hoje na carteira? Não, eu sou muito mais seletiva com empresas de oportunidade. Então, eu sempre tento manter ali 80-20. 80% em carteira previdenciária, que é o que vai pagar os meus boletos, e 20% que são as pimentinhas, mas que são empresas que ou estejam em turnaround, ou que não paguem dividendos agora, mas que tenham potencial de pagar lá na frente. Então, esse é meu critério. A dele não, ele não faz nenhuma divisão desse tipo, eu vou ter 10% de uma, não, metade. Não, ele acha que tá barato, ele vai lá e compra. Mas por quê? Cara, só de dividendo são 300 milhões por ano. Então, ele tem um caixa bastante robusto para ele investir com bastante frequência e fazer posições grandes. Eu ainda não. Então, as pessoas, de novo, sempre têm que levar em consideração esse tipo de informação e ter um senso crítico de como isso se aplica à sua realidade. Vai estudar, né? E é o que eu procuro fazer. Então, respondendo, sim, já discordamos em diversos cases. Alguns me arrependi, obviamente, né? Porque deram certo. Mas também já escapei de algumas coisas que, poxa, para minha carteira seriam, sabe, me atrasaria na minha prioridade, que é fazer a minha carteira previdenciária, né? Então, por exemplo, deixa eu ver um case recente. Cielo é um case. Eu já tive Cielo. Até 2020 eu vendi muita coisa da minha carteira em 2020 que eu falei, eu vou priorizar completamente, assim, eu vendi empresas que eu não pretendia aportar mais, eu vendi grandes erros, eu vendi basicamente tudo de oportunidade. Eu falei, eu vou focar 100% na minha carteira previdenciária, porque você tem aqui excelentes ativos que vão retornar muito mais em dividendos lá na frente, né? Num futuro não muito distante. Então, se ela é um exemplo, assim, apesar de eu achar que atualmente está assimétrico, está descontado, não é uma empresa que eu teria a longo prazo. E eu, assim, olhando para o negócio, né,
foi muito disruptado, assim, você tem sim. muita concorrência. Então, meios de pagamento evoluiu pra caramba, assim, talvez a gente não tenha mais maquininhas. Então, como que esse negócio vai se reinventar, né? Vamos dizer assim. Então, assim, por mais que a curto e médio prazo eu acredite que haja uma assimetria, eu não tenho, eu acho que tá barato, mas eu não coloco na minha carteira porque eu tenho outras prioridades. Então, agora, por exemplo, eu tô olhando para TRPL, que por conta dessa potencial oferta de venda das ações da TRPL pela Eletrobras, o papel está sofrendo um pouquinho porque a gente não sabe como que vai vir a precificação dessa oferta de ações. Né? Não tem nada a ver com perda de fundamento ou que o balanço esteja ruim, entende? Então, eu estou aproveitando, porque as duas estão baratas, mas qual que é a minha prioridade? Previdenciário. Porra, eu vou na energia, sem pensar duas vezes, sabe? Que é um negócio extremamente resiliente, cujo objetivo é levar a energia do ponto A para o ponto B, ponto final. Não tem encheção de saco de consumidor. Você tem ali contratos de 20, 30 anos, corrigidos por IPCA ou por IGPM. Gente, é um sonho, assim, e descontado, entendeu? Abaixo de preço teto, abaixo de valor justo, com potencial de entregar bons dividendos, provavelmente até, quem sabe, no ano que vem, que está no momento de investimento agora. Então, é muito essa questão de bom senso, de você saber quais dessas ações, enfim, que ele compra, cabem na sua carteira, né? Então, assim, discordamos várias vezes. E com certeza essa parte do BEST de pegar setores perenes que você sabe que vão existir daqui 50 anos acaba sendo interessante por conta disso. Então, uma Cielo tinha uma margem gigantesca, era uma empresa que, se abrir os números, era bem interessante, porém foi disruptada. E uma empresa de energia não vai ser disruptada dessa forma. Pode até ser que seja, mas assim, provavelmente ela que vai disruptar a si mesma. É muito provável. Muito provável. E que outras ações você considera como uma oportunidade no momento que você vê que estão descontadas? Olha, eu vou ser repetitiva, eu tô focando muito no setor de transmissão agora. TRPL e Taesa, né? Assim, tem uma correlação muito grande com taxa de juros longa. Então, de novo, taxa de juros futura, né? Subindo, voltando a subir, por mais que a Selic esteja caindo. Sim. Que é uma coisa é a Selic, outra coisa é a Exato. taxa de juros longa. Uma coisa é o que está acontecendo, outra coisa é a expectativa, né? Todo mundo, obviamente, faz as suas contas baseado na expectativa. Então, são setores que estão sofrendo um pouquinho com esse aumento da taxa de juros, tanto aqui quanto lá fora também, né? São empresas que, por algum período, pode ser que não paguem tanto dividendo, tão altos dividendos como pagaram nos últimos 3 anos. A gente está meio mal acostumado, né? R$3, R$4 por ano, por ação. Mas é necessário, porque o dividendo que foi pago nos anos anteriores foram construídos há 20, 30 anos em concessões antigas que estão vencendo e que eles precisam se antecipar. Obviamente que é papel do acionista cobrar, mas você tem ali gestores competentes, acredito eu, que estão tocando esse negócio e que, é mais interessante a gente segurar um pouquinho de dividendo, vamos investir primeiro, vamos desalavancar para aí sim a gente voltar a retornar um dividendo que seja sustentável, que seja perene, né? Então, transmissoras hoje tem sido um grande foco. E estou esperando aí, o jacaré tá de boca aberta para a Caixa Seguridade também, um papel que eu pretendo aumentar um pouquinho a exposição. Gosto muito do setor de seguros. Bacana. E algum setor que você não investiria de forma nenhuma? Eu acredito que tenha vários aí, mas o que você não investiria... Não, esse aqui eu realmente não colocaria de jeito nenhum. Cara, varejo. É uma disputa muito ferrenha entre varejo e aviação civil. Acho que se pudesse ter a colher de chá e escolher 2, seriam esses. Aviação civil, cara, é um setor muito complicado, porque você tem muita externalidade, coisas assim, variáveis que vêm de fora, que não estão sob o controle de nenhum gestor, de nenhum empresário. Então, de novo, né, a pandemia bagunçou bastante aí as cadeias, né, de transporte também. E com a aviação civil não foi diferente, então ficou muito mais caro, né? Combustível ficou mais caro, todos os custos aumentaram. E a passagem, obviamente, tentaram fazer o repasse de preço, mas você nunca consegue fazer um repasse integral, né? Porque, de novo, é uma demanda que ela não é um bem essencial. Por mais que a gente não viva mais sem a aviação civil, para quem não é executivo, por exemplo, né, que faz as viagens de negócio, para você que vai passear, que é a grande maioria dos passageiros, cara, você não viaja, você vai para um lugar mais perto, você vai usar a rodovia ao invés do aeroporto. Sim. Então, você tem ali substitutos, você acaba fazendo viagens menores, viagens mais locais, né, coisas mais regionais. Então, estão sofrendo ainda pra caramba, né?
E varejo, não preciso nem falar, né? De novo aí, mais uma recuperação judicial, né? Uhum. A holding aí que cuida, que tem a exploração aí, né, das lojas de Starbucks. Puta, cara. Também pediu recuperação judicial. Uhum. Então, assim, é um setor muito complicado porque é extremamente cíclico e se você não for espartano nos seus custos, dificilmente você consegue ter um negócio muito longevo.